Boa noite. Policiais federais cumpriram mandatos de busca e apreensão na manhã de hoje na Praia Grande. A medida faz parte da Operação Cifra Oculta, um desdobramento da Lava Jato. A suspeita é de lavagem de dinheiro e crimes eleitorais na campanha de Fernando Haddad em 2012, quando o político foi escolhido prefeito de São Paulo. Outros mandados foram realizados na própria capital do estado e em São Caetano. No Santa Portal você encontra mais informações. Os taxistas de Santos realizaram um protesto na manhã de hoje. Após reunião no sindicato da categoria, que fica na ponta da praia, o grupo seguiu em carreata até a Praça Mauá. Ao meio-dia, cerca de 200 taxistas se reuniram em frente à prefeitura e bloquearam parcialmente a Praça Mauá. O grupo pede a fiscalização no uso de aplicativos de transporte particular. O sindicato se reuniu com representantes do Poder Executivo, CET e o vereador Ademir Pestana. A CET reconhece que perdeu o controle, que a bagunça está geral. E se o pessoal quer bagunça, nós não queremos ordem. Nós somos profissionais, tem chefe de família, eles precisam trabalhar. Desse jeito não tem condição. Ainda segundo o presidente do sindicato, uma nova reunião ficou marcada para a próxima semana no pátio da CET. Nós vamos pontuar uma regulamentação e vamos ver aonde nós podemos chegar no denominador comum para poder atender essa nossa categoria sofredora. O que está passando é uma vergonha. Eu, em 42 anos de profissão, eu nunca vi tanta bagunça e tanto descaso com uma profissão como a nossa, que tem companheiros aí trabalhando com 45 anos de volante. Ele está ali porque precisa e estão tirando esse direito. São Paulo, Campinas e parece uma outra cidade, Piracicaba, estão apresentando algumas PLs juntamente com o Executivo, que pode também baixar um decreto, né? O que ocorre hoje é que ainda nenhum foi apresentado e não tem um projeto piloto. Como o Santos já teve uma lei, né, de minha autoria, proibindo o Uber naquela época, né, ou querendo regulamentar o Uber naquela época, para que nós não chegássemos a isso, é o que nós estamos tentando fazer agora, né? Buscar uma solução, regulamentar o Uber, mas não abandonar aqueles que são legalistas, que é o caso dos motoristas, dos taxistas. Então é o que se está discutindo hoje, o que se pretende fazer. Em nota, a Prefeitura informa que há dois tipos de taxistas em atividade, o proprietário da licença e o auxiliar. O primeiro é o permissionário do serviço e paga impostos. Já o segundo é isento de taxas. O texto diz ainda que a CET continua fiscalizando o transporte individual privado com base no Código de Trânsito Brasileiro, mas a ação é complexa, pois alguns condutores conseguiram na Justiça uma liminar permitindo a atividade. Cansados dos constantes assaltos em Guarujá, funcionários dos Correios paralisaram os serviços de entrega hoje na cidade. Em Vicente de Carvalho, eles realizaram um protesto. A concentração aconteceu na agência da Avenida Santos Dumont, no bairro do Paicará. Além de faixas e cartazes, os manifestantes fizeram um varal com os boletins de ocorrência já registrados pelos funcionários, vítimas constantes dos assaltos. Um dos casos mais recentes aconteceu com este carteiro, que não quis se identificar. Depois de resistir à investida de um marginal na semana passada, ele foi agredido. Estava no Jardim Progresso, entregando normalmente, o rapaz simplesmente veio, queria o celular da empresa, por eu não ter o celular, simplesmente ele partiu para agressão. E aí o que ele fez? Ele bateu, chutou? Ele bateu com uma coisa forte na cabeça, né? Não sei descrever o que é, parecia ser um metal pontudo e começou a sangrar assim. Foi na hora que, realmente, com um alvoroço, algumas pessoas apareceram e ele até saiu correndo, né? De acordo com o presidente do sindicato da categoria, os frequentes assaltos fizeram com que as entregas fossem suspensas em Vicente de Carvalho e alguns bairros do Guarujá há pouco mais de um ano. Se as agressões continuarem da forma que estão fazendo, certamente nós vamos pedir para paralisar toda a distribuição na cidade do Guarujá. Quem se encaixa na chamada área de risco perde o direito de receber em casa. A alternativa é buscar as encomendas na agência. Apoio. Tem que ter não só esse, como mais movimentos, entendeu? Porque a população não pode ficar assim, nem os trabalhadores também. Infelizmente, o que eles estão fazendo aí é uma coisa que já devia ser feita há mais tempo, né? Porque não só para eles, que eles passam por essa violência, mas também a gente acaba sendo prejudicado, né?
Então isso é realmente uma atitude correta deles que eles estão fazendo aí. Alguém tem que tomar uma providência. José Antônio da Conceição aponta medidas que, segundo ele, ajudariam muito. No caso da empresa, seria importante que eles colocassem escoltas nos bairros onde não tem distribuição, como já acontece em algum lugar em São Paulo. Outras medidas que podem ser colocadas, chips nas encomendas para que sejam rastreadas. O poder público, aumentando o quadro de policiais na cidade, mais viaturas, e isso a prefeitura pode fazer através de ofícios e conversas com o governador do estado para que haja aí uma atenção a toda a população dessa cidade. Para chamar a atenção da população e do poder público, os manifestantes saíram em passeata pela Avenida Santos Dumont. A pista da direita foi interditada. A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam o percurso, que terminou na Praça 14 Bis, um dos pontos principais de Vicente de Carvalho. A intenção principal aqui é passar para a população, porque não sabe o que os carteiros passam no dia a dia, passar para os órgãos do governo, o que nós estamos sofrendo. Tem muitos carteiros nossos, às vezes, sofrem nas ruas com provocações, até da população, por não saber porque a carta não chega, ou a encomenda não chega, dizendo que nossos trabalhadores não querem fazer a distribuição, e a realidade não é essa. Em nota, os Correios informaram que estão em contato direto com os empregados de Guarujá e também com as forças de segurança pública da região. O material diz que estão sendo adotadas ações conjuntas de inteligência e de campo para identificar os autores dos delitos em curso. Justificando questões de segurança, os Correios não detalharam as ações que incluem o uso de tecnologia. Nós também entramos em contato com a Polícia Militar, que não se pronunciou até o fechamento desta edição. E o caso do acidente de ônibus que deixou 18 mortos na rodovia Mogi Bertioga no ano passado ganhou mais um capítulo. 2 sócios e um funcionário da União do Litoral, empresa responsável pelo transporte, vão responder na Justiça pelos homicídios. O trio também é denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por lesão corporal contra 12 vítimas. O trio vai responder como responsável pelo acidente envolvendo estudantes universitários no dia 9 de junho do ano passado, na rodovia Mogi Bertioga. O ônibus não conseguiu fazer uma curva, invadiu a faixa contrária e tombou. 17 alunos e o motorista morreram. A acusação tem como base o inquérito policial que apontou falta de manutenção do veículo. Os réus têm 15 dias para apresentar defesa. A empresa União do Litoral ainda não foi notificada da denúncia. Você sabia que existe uma cartilha que orienta portadores de câncer e familiares sobre deveres e benefícios? Pois é, o material criado pela OAB de Santos em 2015 foi atualizado este ano. A cartilha Deveres e Benefícios dos Portadores de Câncer foi relançada ontem na sede da OAB de Santos pela Comissão de Saúde da instituição. A atualização foi feita em parceria com o Hospital Ana Costa. O material foi reescrito com uma linguagem mais acessível à população. Para que as pessoas possam entender e usufruir de coisas importantes para o dia a dia, tanto para a pessoa doente como para a acompanhante. Porque às vezes a acompanhante precisa estar muito mais antenada, observando a situação do que a própria doente, que com o decorrer da doença fica muito vulnerável. Nós estamos dando toda a compilação jurídica e também do atendimento médico especializado para que essas pessoas tenham um pronto-socorro, tenham um socorro eficaz, seja jurídico ou social. É para despertarmos a atenção e colaborarmos nesse momento de dificuldade de alguém que tem essa doença. A cartilha, que é distribuída gratuitamente, explica quais órgãos procurar quando a doença é diagnosticada, obrigações dos planos de saúde, isenções tributárias e auxílios previdenciários. As cartilhas foram editadas no número de 5.000 exemplares. Elas estão à disposição aqui na sede da OAB. As pessoas podem contatar a seção de apoio às comissões, que estarão disponíveis para as associações, para as entidades, para os hospitais e quaisquer pessoas que tenham interesse na divulgação do material. Tem na internet também? Sim, no site da OAB você entra no link de serviços e lá tem um outro link de downloads. Você pode baixar a cartilha e ter ela no formato digital. O endereço da OAB Santos é Praça José Bonifácio, número 55, no centro.
A legislação que regulamenta a segurança em terminais portuários que armazenam produtos químicos pode sofrer alterações importantes. Para falar mais deste assunto, nós recebemos o apresentador do programa Porto e Negócios, aqui da Santa Cecília TV, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez. Irineu, sempre um prazer estar aqui com você. Maxwell, o projeto de lei complementar é de autoria do ex-vereador Evaldo Stanislau e foi apresentado ainda no calor, literalmente, do incêndio que ocorreu em 2015 na Ultracargo. E também já era o final do mandato do Stanislau, mas, de alguma maneira, a administração pública acabou abraçando essa ideia. Qual é a mudança que está sendo proposta, ou mudanças que estão sendo propostas, e o que isso pode implicar daqui para frente em relação a essa emenda? Irineu, inicialmente a preocupação que existe em relação principalmente ao incidente que houve com a Ultracargo e também com a Locafrio, ela é bastante positiva. Eu acho que nós temos que nos preocupar com situações como esta que ocorreu para que não venha ocorrer novamente. Mas aí a gente precisa tratar de alguns pontos. Principalmente, no meu entendimento, eu acho que a gente precisa, em projetos, em lei complementares como essa, ter a participação aí da Secretaria de Portos para que possa fazer a interlocução efetiva aí com esses permissionários, com essas concessões que são feitas hoje, para que saibam dos impactos que existem e venham a existir em legislações como esta. Por exemplo, a gente pode mencionar que nessa lei complementar hoje existe a imposição aí, por exemplo, de um plano para uma rota de fuga em caso de incidentes. Mas nós temos ainda que lembrar que nós só temos uma entrada para o Porto de Santos, uma entrada e uma saída. Então nós precisamos aí resolver outros entraves e outros problemas. Esta é uma das condições. Uma outra condição colocada também foi em relação à preocupação com a saúde pública no entorno desses terminais. Nós precisamos lembrar que Porto tem risco. Não é só um privilégio do Porto de Santos, Irineu. Isso é uma realidade dos portos internacionais. E esse risco, ele é inerente à atividade. E a responsabilidade, no meu entendimento, ele não pode ser transferida pela iniciativa privada, única e exclusivamente. Você também tem que ter aí a participação da iniciativa pública nesse sentido. E uma das colocações que é a que mais me preocupa, economicamente falando, Irineu, é a questão da obrigatoriedade da informação, por exemplo, da implementação de novos tanques. Ou seja, a condição de aprovação fica por intermédio do Poder Executivo e também da sociedade. Ou seja, toda vez que você tiver aí algo que venha a movimentar a economia, ou seja, eu tenho uma maior demanda em virtude de uma necessidade pontual, por exemplo, importação de diesel ou exportação de diesel ou o que quer que seja, e aí é uma demanda econômica que aí você tem que atender, você precisa ter agilidade para isso. Se você tiver este tipo de entrave, Irineu, muito dificilmente você vai ser competitivo. E aí, mais uma vez, o Porto de Santos pode ficar para trás, gerando impactos nas questões de emprego e questões econômicas, entre outros fatores. A gente sempre menciona isso, Irineu, em outras participações, de que falta essa questão da interlocução. Eu acho que a interlocução é de suma importância. Além deste ponto, só para a gente poder finalizar, Irineu, tem também a obrigatoriedade nas questões em relação à implementação de sistemas de combate e assim sucessivamente, por responsabilidade da iniciativa privada e pública também. Ok, isso já é feito hoje, as empresas já fazem isso. O que precisa melhorar são as questões de fiscalização e o mais importante nisso tudo, Irineu, a questão da integração. Se você não integrar todos esses terminais em uma única central de comando e controle, para que você possa ter um plano efetivo de controle e combate com a ação de todos os atores que venham a participar disso, Irineu, muito dificilmente a gente vai ser produtivo nesse sentido. Agora, cabe ao município legislar sobre isso, Maxwell? Quer dizer, já não existe uma legislação, no caso federal, que regulamenta esse tipo de atividade e lá na frente, caso essa emenda seja aprovada, não vai cair numa inconstitucionalidade também, lá mais para frente? A gente sofre esses conflitos, aí eu volto naquela questão da interlocução. Para determinados fatores, você tem aí a imposição federal, ou seja, a federação ela tem que legislar. Em outros pontos você tem a tentativa da participação do município ou propriamente dos estados. Por isso que a gente vem sempre debatendo essa questão da municipalização dos portos, o que é muito importante nesse sentido, porque cada porto tem as suas dificuldades, tem as suas particularidades operacionais, entre outras questões. Hoje, pela atual circunstância que nós temos sim uma sobreposição destas
das normativas e das obrigatoriedades. Uma coisa importante também que nós precisamos ressaltar, Irineu, é a questão que hoje, principalmente todas essas concessões foram concebidas através de contratos que foram elaborados num determinado espaço-tempo. E esses contratos já previam algumas responsabilidades. E aí você não pode também, no meio do caminho, mudar a regra do negócio. Jogar o contrato fora. É o que a gente fala em relação à perenidade. Aí é complicado. Bom, para terminar esse nosso bate-papo, né, com uma notícia positiva, né, Marcos? O crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro nos 3 primeiros meses deste ano, depois de 8 trimestres de queda. A safra recorde de grãos foi um dos pilares dessa retomada. Quer dizer, o agronegócio salvou a pátria literalmente aí, não é, Marcos? Quais são os impactos em relação ao Porto de Santos com essa notícia? Irineu, nós sempre conversamos sobre isso aqui no Caderno Regional e muitas vezes as pessoas me param na rua perguntando em relação a essa questão dos commodities. E eu defendo e sou um profundo defensor de que nós temos que cada vez mais evoluir nesse sentido dos commodities, porque está mais do que provado que é o nosso DNA. Nós temos aí total capacidade produtiva para atuar neste segmento. O que ainda falta são as questões que a gente já mencionou em relação à infraestrutura, entre outros fatores. Eu percebo que hoje existe uma preocupação muito grande na questão da industrialização também de todos esses commodities e uma linha de defesa de que a gente não evolui nesse sentido. Eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. A gente precisa potencializar essa questão do commodities, que é algo que contribui vertiginosamente pela nossa balança comercial. Posterior a isso, quando a gente estiver preparado e maduro nesse sentido, Irineu, a gente começar a pensar em outros propósitos, como a gente mencionou, a questão da industrialização. Marcos, obrigado mais uma vez e boa noite para você. Irineu, sempre um prazer estar aqui e até semana que vem. Até. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira completa 76 anos com um novo curso. Os detalhes com a repórter Ione Furukawa. Aqui mesmo na sede do sindicato, que fica na Avenida Conselheiro Nébias, número 365, que será ministrado o curso básico de pizzaiolo. Toda uma estrutura profissional foi montada para atender de forma gratuita os alunos. E quem vai dar mais detalhes para a gente é a Elisângela Aldá, que será a professora. Olá, Elisângela, o que os alunos vão aprender na prática? Na prática, massa básica, massa integral. Com a mesma massa eles vão aprender a modificar a massa fazendo outros tipos de produtos, como esfirra, fogasa, focaccia. Então abrange bastante coisa, bastante produtos. E esses ingredientes, esses produtos serão fornecidos por quem? Todos os ingredientes são fornecidos pelo sindicato, o aluno não tem custo nenhum. E é necessário alguma experiência prévia para o aluno se inscrever? Não, o aluno não tem que ter experiência nenhuma. Não precisa ter trabalhado em pizzaria, nada disso. Ele vai sair daqui já preparado para trabalhar numa pizzaria ou trabalhar por conta própria. E quanto tempo de curso, quantas vagas? Serão 15 vagas, o sindicato está fornecendo 15 vagas. O curso dura mais ou menos um mês, são 2 vezes por semana. Como se inscrever? O aluno vem com documentos pessoais e o único critério ele tem que ser maior de 16 anos. E pós-curso, vocês encaminham os alunos para as pizzarias? Como funciona esse atendimento? Então, aqui pelo sindicato também tem esse diferencial, que em vez do aluno sair à procura do emprego, os próprios restaurantes, sabendo que tem esse curso, que vai acontecer esse curso, eles vêm atrás dos recém-formados. Muito obrigada pelas suas informações e bom curso. Vale lembrar, então, que o curso é totalmente de graça. Ione Furukawa para o Caderno Regional. Se você se interessou, é bom correr porque as inscrições terminam quando as 15 vagas forem preenchidas. Paisagens e esportes praticados na região inspiram o trabalho do fotógrafo santista André Souza. Parte desse material está em exposição na cidade. 30 imagens foram selecionadas para fazer parte da mostra que está em exposição no bar Casa Velha, no Gonzaga. O tema é andanças, então eu vou lá desde Peruíbe até Bertioga e aqui em Santos vai da Ponta da Praia até a Zona Noroeste. Tem bem diversidade, tem fora, temos aí de Minas Gerais, tem de Mato Grosso e aí eu peguei e fiz 10 de esportes, 10 de elementos, né, que seria uma imagem que você deixa de destaque um elemento, e 10 de paisagem. Essa é a 16ª edição da exposição promovida pela Associação Santista de Fotografia. É um projeto de exposição permanente, a gente reveza e dá oportunidade para novos fotógrafos, tanto profissionais quanto amadores, de ter um espaço para expor as suas fotos.
A exposição pode ser vista até o próximo dia 11, das 10 da manhã até as 11 da noite. O endereço é a Rua Otton Feliciano, número 10, no Gonzaga. A partir do dia 9, quem gostar das fotos vai poder levar uma para casa. Você vai lá, faz o clique com o seu olhar e a pessoa vem e fala assim, esse era o olhar certo, né? E a pessoa quer levar a foto, um carinho, a gente fica contente com essa situação. Tão lindas, amei todas, está difícil escolher uma mais bonita. Parabéns ao fotógrafo e à Casa Velha também, que sempre prestigia. A edição de hoje termina aqui. No Santa Portal você encontra outras notícias de Santos e região. Eu volto amanhã e espero por você.